Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Bom, antes de começar nossa aula, eu preciso que vocês providenciem o material, tá bom? Que é aquele mesmo material que a gente usa toda a aula, o caderno, o lápis e a borracha. E para a aula de hoje, especificamente, eu preciso que você, de uma tesoura, lápis de cor e 2 folhas. Pode ser 2 folhas de sulfite, se você tiver, e se não tiver, pode ser folha de caderno mesmo, daquele caderno velho que você tem em casa, tá bom? Então vai lá buscar que a gente tá esperando. Tá, vamos lá, conseguiram o material? Tá tudo certo? Ó, se não conseguiu a folha, ou não conseguiu a tesoura, o lápis de cor, não tem importância, tá bom? Depois eu explico como vocês podem fazer sem esse material, ok? Então, e agora eu preciso que você escreva a data de hoje e copie isso que tá na tela, né? Que é a nossa aula 3, como viviam os primeiros seres humanos. Tá, vamos lá? Então, primeiro nós vamos relembrar da aula passada. Então, lembrando que nós estamos falando dos primeiros seres humanos, que essa fase é chamada da pré-história, né? A pré-história é dividida, tem algumas fases, né? Nós trabalhamos com o Paleolítico, que são os primeiros, né? Que é a fase mais longa da história, e depois vem o Neolítico. Então, no Paleolítico, eles caçavam, viviam do que estava na natureza, né? E depois, no final lá por 10 mil anos, quando mudou a temperatura da terra, a vegetação, eles passaram a plantar e a colher. Então, a partir daqui surge a agricultura, tá? Então, nesse momento, começa um outro período da história chamado de Neolítico. Então, o Neolítico começa mais ou menos há 10 mil anos e vai até 3 mil anos. Então, como comentei, eles passaram a plantar e colher, ou seja, surge a agricultura, como a gente está vendo na imagem ali, né? Tem umas pessoas plantando, as mulheres ali plantando, que provavelmente foi quem descobriu a agricultura, né? As mulheres. E eles começaram também a criar animais. Então, eu contei para vocês, né? Mais ou menos como eles devem ter, de onde surgiu a ideia da criação de animais. Então, a criação de animal nós chamamos de pastoreio. Esse tipo de atividade chama-se pastoreio. O que mais nós aprendemos? Que com o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, surgiram também outras invenções, tá bom? Que nós chamamos de inovações tecnológicas ou inovações. Tá? Então, o que mais eles acabaram inventando por ter praticado a agricultura. Então, lembra desses vasos que eu trouxe na aula passada? Então, é a cerâmica. Então, eles sentiram necessidade de algum recipiente para carregar os grãos, para armazenar os grãos. Então, a partir disso, eles criaram a cerâmica, inventaram a cerâmica.
inventaram também objetos de pedra polida. Passaram a polir a pedra. Então, até então os objetos eram de pedra lascada, né? E lembrando que não é só de pedra, que podia ser de outros materiais, ossos, madeira. Então, a princípio, eles só lascavam. No Neolítico, eles começaram a polir. E lembra qual a importância de polir esse material? Né? Lembra que era para deixar mais cortante, mais afiado e para ajudar no trabalho na agricultura. Aqui também apresentei para vocês a foice. Aqui são objetos, né, de pedra polida. E também a foice, que era de madeira, mas tinha os dentes de pedra, também para ajudar na colheita. Outra criação nesse momento foi o moinho de pedra. O moinho de pedra servia para fazer a farinha. Então eles moíam o grão do trigo e faziam a farinha. Outro exemplo de moinho de pedra também. E com essa criação, né, da agricultura, do pastoreio, né, com essas atividades, surgiu a aldeia neolítica. Então, até então, os homens, né, lembram que eles eram nômades, viviam mudando de endereço, moravam em cavernas, moravam em alguns abrigos provisórios. Com a criação da agricultura, com o desenvolvimento da agricultura, eles passaram a viver mais tempo em um mesmo lugar. Tá bom? Então surgem as aldeias. Outra coisa, a população começa a crescer. Então eles passaram a se alimentar melhor, com fogo, não tinha tantos perigos, então a população aumentou. Tá? Então eles surgiram aqui a aldeia, que é uma espécie de um povoado, uma coisa assim. Eu vou voltar na imagem e eu quero que você observe o que essa imagem apresenta, que são criações do período neolítico, tá bom? Então observa bem a imagem e vai escrever para nós o que ela apresenta do período neolítico, tá bom? Então tem um tempinho para vocês observarem, escreverem e daí nós já voltamos.
Tá, vamos lá. E aí, descobriram? Quero ver quem conseguiu, quem entendeu bem a aula passada e identificou nessa imagem aqui, tá? Então, quais as invenções dessa imagem, né, do Neolítico que aparece nessa imagem, tá? Então, vou colocar a resposta para vocês. Tá, o que nós vemos na imagem? Agricultura, então nós vemos ali umas pessoas plantando e colhendo, tá? Criação de animal, né, criação de animais. Cerâmica, então na imagem tem uns potes de cerâmica, tem um moinho de pedra e uma questão que eu não comentei com vocês, mas aparece na imagem, que é a tecelagem. Então, na aldeia, nesse período, eles começam também a fazer tecidos, né, para roupa. Então, a imagem, ela mostra uma pessoa tecendo, né, fazendo tecido. E vou voltar na imagem para... outra questão, na aldeia já existe o trabalho especializado. Então, tem pessoas que só trabalham na agricultura, tem pessoas que só trabalham com a criação de animais, tem pessoas que só fazem cerâmica, outros só fazem tecelagem. Então, a gente observa ali o trabalho especializado. Essa foto é de uma exposição que mostra que eles fizeram uma montagem recriando um ambiente como se fosse uma aldeia neolítica. E aqui, então eu comentei com vocês que nesse período os seres humanos passaram a viver muito mais tempo no mesmo lugar, viver mais tempo na mesma casa, não ficaram mudando, né, de endereço. Então esse novo estilo de vida que surge no Neolítico nós chamamos de sedentário, tá? Então no Neolítico os seres humanos passam a ser sedentários. Então nós temos aqui a definição, né? Sedentário é aquele que mora há muito tempo em uma mesma localidade, tá? Então, eu quero que você copie esse conceito, que ele é bem importante para nós. Então, sedentário é aquele que mora muito mais tempo em uma mesma localidade. Tá, vamos lá, copiaram, ficou bem caprichado, tá? Então, pessoal, como eu comentei, a partir do Neolítico o homem se torna sedentário e passa a viver muito mais tempo no mesmo lugar, na mesma casa, né? E atualmente, as pessoas que você conhece na sua vila, as pessoas
elas são sedentárias ou são nômades? Que estilo de vida nós temos hoje em dia, para a maior parte das pessoas? É nômade ou sedentário? Tá? Isso que eu quero só para vocês pensarem sobre isso. Outra questão que eu quero que vocês pensem sobre a alimentação. Como funciona hoje a agricultura? Como as pessoas continuam plantando ou não? Então eu quero que vocês, eu vou apresentar para vocês um projeto que eu acho bem legal, que tem aqui em Curitiba, e tem em alguns lugares do Paraná também, mas em Curitiba eu conheço um pouco esse projeto, que são das hortas comunitárias. Então tem muitas pessoas que plantam, ainda tem gente, né, que planta em casa, que tem horta em casa, e eles, em Curitiba tem esse projeto da horta comunitária que aproveita espaços urbanos que estavam desocupados, por exemplo, recuos de calçada, proximidades da linha do trem. Então aqueles terrenos que estavam ali ociosos, que ninguém estava usando, tem um projeto que se propõe a plantar, né? A orientar as pessoas a plantar, fazer hortas nesses espaços, tá? Então o projeto, como eu já falei, das hortas comunitárias, e que reúne algumas pessoas, algumas famílias, para plantar nesses espaços. Aqui uma foto de uma horta comunitária aqui em Curitiba. E aqui eu fui pesquisar um pouquinho melhor sobre esse assunto, né? O que a Prefeitura de Curitiba tem a dizer sobre esse programa da horta comunitária. Então tem esse texto que eu tirei lá da página da Prefeitura de Curitiba. Então, o que eles dizem? Que a horta comunitária caracteriza-se pelo apoio ao cultivo em vazios urbanos na cidade de Curitiba, realizado por cidadãos organizados por meio de associação de moradores ou entidade social, com apoio técnico da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A população recebe orientações sobre a viabilidade de implantação das hortas, treinamentos teóricos e práticos sobre os cultivos de época e os cuidados durante a manutenção e colheita dos produtos. Ou seja, a associação de moradores, alguns técnicos da prefeitura, algumas empresas orientam as famílias que desejam plantar nesses espaços. Então, em Curitiba tem mais de 30 hortas comunitárias. Essa foto é de uma horta comunitária de uma vila aqui de Curitiba chamada Vila Pantanal. E essa é uma foto de uma horta comunitária lá no Cajuru. E eu trouxe ela porque eu conheço uma pessoa, né, tem um conhecido meu que tem uma horta nesse lugar, e ele gravou um vídeo contando para vocês essa experiência da horta, que eu achei bem interessante. Então, e quais os benefícios de ter uma horta dessa. Antônio, eu tenho uma horta comunitária aqui no Cajuru. Nossa horta foi fundada em 2017, que nós estamos na entrada da horta. Nós temos toda uma organização, nós utilizamos um espaço na beira do trem, da linha do trem. Nós temos o apoio da Rumo, eles dão alguns materiais e nos cederam o espaço aqui para uso, né? Também contamos com o apoio da Prefeitura de Curitiba, apoio técnico, vem o funcionário deles sempre nos auxilia, sempre que podem, quando a gente precisa. E vamos entrar e mostrar um pouco da horta. Oi pessoal, chegamos na minha horta aqui, ó, de canteiro. Bom, aqui eu planto de tudo que dá vontade e que eu consigo, né? Aqui nós temos um pé de berinjela aqui, ó, tá pequenininha ainda, tem uma pimentinha bem doce. Esse aqui o coelhinho da Páscoa gosta, que é cenoura. Dá um zoom ali. Tem algumas cenouras, tem cebolinha para tempero, beterraba. Eu planto repolho também, aqui repolho ali. Isso aqui a gente ganhou umas mudas, eu acredito que seja brócolis. É um pé surpresa da horta. Aqui tem um pezinho de tomate, a gente amarra ele no bambu, que ele começa a crescer, começa a cair no chão, aí apodrece, fica encantada. Aqui tem pé de coco, alface. Esse aqui é o preferido do Popeye, espinafre. Aqui
pouquinho mais de cenoura. E aqui tem um pezinho de manjericão. Se vocês repararem, nós temos algumas plantinhas ali, ó. Tem uma florzinha ali que é para espantar alguns tipos de bicho que vêm comer as nossas verduras. Agora demos uma fugidinha da horta, estamos aqui na minha casa. Isso mesmo, na minha casa. Vocês devem estar se pensando o que viemos fazer aqui, né? Aqui começa todo o nosso processo produtivo para o plantio. Como nossa horta é orgânica, nós não podemos utilizar adubos químicos, fertilizantes, nada desse tipo. O único tipo de adubo que nós usamos são naturais. Como fazemos isso? Nós durante o dia separamos todas as cascas de frutas, como laranja, tem casca de batata, de mamão, outras matérias orgânicas, como pó de café, a sobra da erva do chimarrão do dia, e tudo que não contenha sal, porque o sal ele salga a terra e mata as plantas, né? Não funciona. E o que fazemos com isso? Nós vamos armazenando durante a semana em um balde. No fim da semana, ou às vezes no meio, quando dá tempo, nós vamos e enterramos na horta. Para quê? Para virar o tal do adubo para as plantas, que não é nada mais, nada menos que a comidinha das plantas. Com isso, elas crescem saudáveis e fortes para nos alimentar e virarem adubo de novo. E com isso, nós temos a parte de adubo, que deixa a terra fértil para as plantas. Agora, já explicado o começo do nosso processo, vamos voltar para a horta. Da horta, queria agradecer. Com ela a gente consegue ter uma economia financeira, algumas coisas. A gente sempre precisava de um temperinho fresco, alguma coisa. O mercado às vezes não acha, se perde muito tempo. Porque eu tenho bastante ganho de tempo, eu moro a 2 quadras daqui e eu venho e pego o tempero fresco. Nós temos também que é uma parte comunitária, que todos ajudam, todo mundo pode pegar. E eu acabo economizando bastante tempo com isso, tendo sempre produtos frescos e sem pesticidas, inseticidas, esse tipo de coisa que fazem mal, né? Os agrotóxicos. Eu acho que eu ganho em saúde com a nossa horta. E agradecer isso aí, pessoal. E aí, gostaram do depoimento do Antônio Henrique? Legal, né? Eu achei muito interessante. O que nós observamos, né, nesse depoimento? A questão da qualidade de vida. Então, muitas coisas, né, hoje em dia são diferentes na questão da agricultura, mas é possível ter essa experiência que a gente chama de alternativo, né? Então, o que é orgânico que ele fala no vídeo? Orgânico quer dizer que não vai veneno, não vai algumas coisas que prejudicam a saúde. Então, na horta orgânica, na horta comunitária, não é possível, não pode, né, ter veneno, nada disso. Então, eu achei bem interessante. Então, o que ele está falando para nós ali? A melhoria na qualidade de vida, né? Economiza tempo para comprar os alimentos, é um alimento mais saudável, tá? Então, eu achei bem interessante esse depoimento. E eu quero também que você pesquise sobre isso, tá? Então, eu quero que você converse com a sua família, converse em casa, para saber se você conhece... se tem pessoas que têm horta em casa, ou se na vizinhança tem pessoas que têm horta comunitária, tá bom? Então essa é uma atividade que você vai fazer em casa e vai mostrar depois para sua professora, tá bom? Então eu preciso que você copie esse enunciado.
Pronto, copiaram? Então, só frisando que você vai, quando terminar essa aula, você vai pesquisar isso conversando com a sua família, responde no caderno e quando voltar às aulas você vai apresentar essa tua pesquisa para a professora. Tudo bem? Então, continuando aqui nossa aula, eu quero agora que você imagine como você acha que será a agricultura lá no futuro, tá bom? Então, atualmente, a maioria dos alimentos são produzidos com máquinas, são grandes fazendas, tem bastante agrotóxico e tem o que eu mostrei, algumas pessoas trabalham de forma alternativa, né? Tem algumas alternativas, que é a horta comunitária, por exemplo. E no futuro, como você imagina que será a agricultura lá no futuro? Que tipo de ferramentas você acha que eles vão usar? Que tipo de alimento vai ser produzido? Então, a gente vai pensar e depois, mais pra frente, eu vou propor uma atividade sobre isso, tá bom? Bom, aqui, lembra desse painel que eu trouxe na outra aula? Então, vamos relembrar. Esse painel, esses desenhos foram tirados de sepulturas do período neolítico. Então, um artista, ele pesquisou essas imagens e montou esse painel com ferramentas do período neolítico. Tá? Então, tem um amigo meu lá de Toledo, o professor Giovanni Bernini, que ele teve a ideia de criar um canal no YouTube que ele conta a história através de desenhos, tá? Então, assim como lá nas sepulturas eles contavam o cotidiano das pessoas através de desenhos, como a gente tá vendo nessa imagem aqui, o professor Giovanni tem esse canal, tem um blog que conta a história através de desenhos. Tá, então o site dele, o canal do YouTube chama-se História ao Quadrado. Tá, então ele pensando como ele poderia ajudar os estudantes a entender melhor, ele criou, tá, então essa História ao Quadrado. Então eu vou passar um trechinho do vídeo dele para vocês observar como ele fez isso, né? Como ele conta essa história, tá? Através de desenhos, através de ícones. Tá, então ele vai comentar ali que ele trabalha com ícones. O que é ícone? Ícone é aquele desenho que lembra alguma ideia, tá? Mais ou menos isso, tá bom? Então vamos ver o vídeo e depois a gente volta para comentar sobre isso. Então vamos falar um pouquinho da pré-história, ou seja, todo o período anterior à invenção da escrita, que vai ser dividida em 3 grandes períodos. O primeiro dele é o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, onde a principal evolução foi o domínio do fogo pelo ser humano, o que vai auxiliá-lo em várias e várias tarefas. Uma das características neste momento eram as ferramentas de pedra lascada, as primeiras a serem feitas. Os seres humanos estavam num estágio de nomadez, ou seja, eles eram nômades ainda, ficavam circulando o tempo inteiro em busca de comida. Eram, por isso, caçadores e coletores, ou seja, sobreviviam daquilo que conseguiam retirar da natureza que já estava pronto, né? Tanto a caça aos animais quanto os frutos. E justamente por serem nômades, não faziam seus abrigos e moravam nas cavernas que já estavam prontas. Aí chega finalmente o período neolítico, aonde temos o domínio da agricultura, as mulheres descobrem a agricultura e isso vai haver uma grande revolução no modo de vida dos seres humanos. Há aqui uma evolução nas ferramentas, inicia-se algumas ferramentas já com pedra polida, aquele machadinho tradicional de pedra. Os seres humanos, graças à agricultura, deixam de ser nômades e passam a ser seminômades, ou seja, ficam num lugar estabelecido, mas ainda fazem alguma circulação, deixam de ser caçadores e coletores e passam a ser produtores, ou seja, vão produzir o próprio alimento aos arredores então das suas aldeias. E este é um outro ponto importante, a evolução aqui. Os seres humanos deixam as cavernas e passam a estabelecer as primeiras aldeias na beira dos rios e próximo
aos seus campos agrícolas. E por último, temos a Idade dos Metais, aonde tem-se o desenvolvimento da escrita, e aí vai encerrar propriamente a pré-história. A escrita, que é extremamente importante para conseguir organizar o que a gente vai ver neste ponto aqui. Como o próprio nome diz, as ferramentas serão de metais a partir daí, muito mais eficientes, e os seres humanos, já com um grande desenvolvimento agrícola, passam a ser então sedentários, ou seja, deixam de circular em busca de comida, porque agora eles produzem, né, todos os seus alimentos. E aí surgem então novos ofícios numa sociedade muito mais complexa, né, onde você vai ter os pedreiros, os ferreiros. Então surge uma diversidade de ofícios para o desenvolvimento da sociedade. Então nós temos aqui, vamos fazer um pedreiro e um policial também, né? Lembrando que aí você já tem um pacto social sendo estabelecido. E por final surgem os primeiros estados ali na região do Crescente Fértil. Então temos aqui os 3 principais períodos da pré-história e as suas características. E aí, gostaram do vídeo? Legal, né? E a minha proposta é a seguinte: o que vocês acham de contar a história através de ícones? Tá? Então nós vimos lá aquele painel lá do Antigo Egito, do Neolítico, vimos o trabalho do professor Giovanni Bernini, e agora é a vez de vocês, tá? Vocês vão contar alguns períodos da história através de ícones, através de desenhos, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Você vai lá e vai pegar aquelas 2 folhas que eu pedi no começo da aula, ok? Você vai dividir, vai dobrar ela assim bem no meio, pontinha com pontinha, ok? Vai ficar assim, divide no meio, tá? Quando você abrir essa folha vai ficar a marca, tá bom? Aí você vai cortar bem em cima dessa marca. Tá, nós vamos dividir a folha em 2 partes. Pega uma das partes, divide no meio de novo, dobra no meio novamente. E depois, vai ficar assim, depois você dobra novamente. Aí quando você abrir essa folha, você terá uma tira dividida em 4. Tá bom? E vai fazer isso com as outras folhas. Então eu preciso de 3 tiras dobradas assim, ok? A primeira tira você vai escrever sobre a agricultura no Neolítico. Tá bom? Então vai com ícones, lembra como o professor Giovanni fez, como parecido com aquele painel, você vai desenhar, né, fazer ícones falando sobre o Neolítico, tá bom? Então escreve em cima lá, Neolítico, e pode desenhar, fazer o desenho para cada quadrado.
Vamos lá? Desenharam? Então agora você vai pegar outra tirinha, ok? E nessa outra tirinha você vai desenhar sobre as hortas comunitárias, né? Que eu contei pra vocês, de hoje, tá bom? Então vai fazer um desenho em cada quadrado que lembre as hortas comunitárias. Na tela tem algumas ideias do que você pode desenhar, tá bom? Então tem mais um minutinho pra vocês desenharem sobre hortas comunitárias. Vamos lá? Desenhar as hortas comunitárias. Espero que tenha ficado legal, tá bom? E a terceira tirinha, você vai desenhar sobre a agricultura no futuro, tá? Como você... Lembra que eu pedi pra você imaginar como seria a agricultura no futuro? Que tipo de ferramentas você acha que terá? Que tipo de alimentos? Então agora você vai desenhar pra mim. Vou fazer ícones, tá? Em cada quadradinho, um desenho que lembra a agricultura no futuro. E na tela, algumas ideias do que você pode desenhar. Tudo bem?
Pronto? Gostaram da atividade? Tá bom? Se você não terminou, não tem importância. Depois que você assistir as aulas, você pode terminar. Aproveita para deixar bem colorido. Você viu que no vídeo, né, o professor no vídeo deixa bem colorido. Você pode deixar bem colorido também, se você gostar, ok? E aí, terminando, você vai colar no caderno e para mostrar para o professor na volta às aulas, ok? Então, por hoje é só e até a próxima aula.